Oi, galerinha! Vim aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da semana 1 do PET 1. O tema dessa semana é a relação entre os modos de vida nômade e sedentário com o espaço geográfico. Bom, antes de começar a explicar um pouquinho as atividades, eu vou falar sobre esse tema para vocês. O que é importante você saber? Primeiro, o que é nômade, o que é sedentário e o que isso tem a ver com o meio ambiente em que essas pessoas vivem. Bom, existem alguns períodos da história onde as pessoas que viviam nesse período, elas eram nômades. Por exemplo, no período paleolítico. O que isso quer dizer? Que essas pessoas, elas dependiam totalmente do ambiente em que elas viviam. Por quê? Principalmente devido à questão da alimentação. Como elas ainda não sabiam como praticar agricultura, como plantar os alimentos, elas dependiam daquilo que a natureza lhe oferecia. Então, quando em um determinado momento o alimento ficava escasso porque ela só colhia da natureza, ela tinha que se mudar para um outro lugar atrás em busca desses alimentos. Então, isso é ser nômade, é você se mudar constantemente. Nesse período específico que eu estou falando, eles se mudavam principalmente porque eles necessitavam de alimentos para sobreviver. Bom, o que aconteceu que eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários? A descoberta da agricultura. Mas, professora, o que é ser sedentário? Sedentário é aquela pessoa que não tem a necessidade ou que não se muda constantemente, que não precisa. Por quê? Se eles descobriram a agricultura, se eles descobriram como obter o alimento através do plantio e da colheita, eles não tinham necessidade mais de se mudar. Então eles começaram a se fixar nos locais onde eles habitavam. Isso é ser sedentário. E o que ser nômade ou o que ser sedentário interfere no meio ambiente? Vamos pensar. Se quando esses povos eram nômades e eles dependiam daquilo que a natureza lhes ofereciam para sobreviver, e chegava um determinado momento, esse alimento ficava escasso, o que aconteceu naquele ambiente? Quando a gente fala de alimentos que a natureza oferecia, era, por exemplo, as frutas, eram os peixes, então eles se alimentavam basicamente da coleta de frutos e da caça e pesca. Então, quando esses alimentos acabavam, é porque eles estavam interferindo diretamente no ambiente que eles viviam. E aí eles iam para outro lugar, lá acontecia esse mesmo processo, o alimento ficava escasso. Então, as pessoas nômades interferiam diretamente no ambiente em que eles viviam. Por quê? Porque os alimentos, os animais, os peixes iam acabando conforme eles iam se alimentando. E os sedentários? Em que eles influenciavam na natureza? Bom, eles plantavam seus alimentos e não precisavam retirar os alimentos da natureza, vamos dizer assim? Sim. Porém, aonde essas pessoas encontravam um ambiente ideal para praticar agricultura? Principalmente próximos dos rios. Por quê? Porque eles utilizavam dessa água justamente para regar o solo, para que esse solo ficasse fértil, para que eles conseguissem obter o seu alimento. Então essa era uma forma de interferência também dos povos sedentários na natureza. Agora eu vou fazer uma breve explicação sobre as questões que vocês devem realizar. Na questão número 1, observe a imagem e em seguida faça o que se pede. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. E aí tem 4 opções, você vai marcar. Qual é a ideia que essa imagem está expressando? Observe essas pessoas, o que elas estão fazendo, qual é o meio e a forma de interação que elas estão tendo com o meio ambiente. O que isso significa? O que essa interação com o ambiente significa? E aí você vai marcar qual a opção que retrata a imagem. A questão número 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores no meio natural que habitavam? Qual era o impacto que essas pessoas causavam no meio ambiente? Se elas caçavam e coletavam, o que isso interfere na natureza? Você vai explicar. A questão número 3.
De acordo com tudo que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício, quer dizer, imaginário. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Lembre-se que no Paleolítico as pessoas viviam basicamente da caça, da coleta e da pesca. Por isso eles eram nômades. Então pense aí como era o modo de vida dessas pessoas e você vai criar uma manchete e fazer uma ilustração, um desenho. Então vamos observar o que é uma manchete. A manchete é o título principal de maior destaque no alto da primeira página de jornal ou revista. Está relacionado à mais importante dentre as notícias contidas na edição. Questão número 4. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. O texto vai falar sobre a Revolução Agrícola. No período Paleolítico para o Neolítico, foi falado que as pessoas descobriram como praticar a agricultura e isso revolucionou a vida dessas pessoas, que se tornaram sedentárias. Então, a partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras-chave: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Então, vou mostrar para vocês o que é uma poesia. Poesia: arte de compor ou escrever versos, com ou sem rima, que expressam os sentimentos do autor sobre um determinado assunto. Exemplo de uma poesia. Convite, de José Paulo Paes. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? E para finalizar, a questão número 5. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios? Para que eles viviam próximos dos rios? Qual era a utilidade da água dos rios para a vida deles? Você vai responder de acordo com o que foi explicado nas atividades. Bom, galerinha do 6º ano, finalizamos então a explicação referente ao PET 1, semana 1. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês possam ter tido e caso vocês ainda permaneçam com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Lembrando que vocês, ao assistirem os vídeos, podem e devem fazer algum comentário no final. Coloquem sempre o nome de vocês e a turma de vocês para que eu identifique o aluno e eu possa avaliar esse aluno que está participando e coloque lá uma observação a respeito de alguma coisa que você gostou sobre a explicação, alguma coisa que você entendeu, alguma curiosidade que você não sabia e ficou sabendo através do vídeo, ou ainda alguma dúvida que você ficou e não foi esclarecida, para que eu possa entrar em contato com você e esclarecer, tá bom? Lembrando que o aluno sempre deve manifestar nos comentários para que eu possa avaliar aquele aluno que está participando. Isso é uma aula, né? Então, nós temos que avaliar o aluno que está participando. Tudo bem? Um abraço para vocês e na semana que vem nós voltaremos com a correção da semana 2.